Para nossa aula 2. Rapidinho. Dentro de habilidades ainda, tá? Habilidades necessárias. A essência da liderança de outras pessoas. A verdadeira grandeza, a verdadeira liderança não é alcançada seguindo a sujeição de pessoas ao nosso serviço, mas mediante nossa consagração ao serviço das pessoas. A liderança no Novo Testamento não significa brilhantes realizações públicas, nem personalidade de palco, mas serviço humilde ao grupo. Alguns líderes podem servir a palavra e outros líderes podem servir as mesas, mas todos os líderes servem. Então, não existe uma posição menor, né, de liderança e uma posição maior. Líder serve. Se você não serve para servir, você não serve. Você não serve para esse cargo. Se você não serve para servir, você não serve, como Carleone falou, para ser líder. Porque líder é serviço, gente. Não é ser visto, não. Serviço. É serviço e muito serviço. Eu costumo dizer que liderar é ensinar o outro. É ensinar o outro, mas eu não ensino o outro falando. Eu ensino o outro fazendo. Né? E aí eu vou exercer a minha liderança. Jesus, quando ele reuniu os discípulos, né, na sua última ceia, o que Jesus fez? Tomou uma bacia, uma toalha e disse: isso que eu estou fazendo com vocês é para que vocês tenham parte comigo e depois também para que vocês façam. Jesus estava ensinando eles a fazerem. E também a não se magoarem, a não guardarem nada dentro de si. Porque Jesus sabia, né, o que Pedro iria fazer. Pedro e Judas. Ele sabia o que eles iriam fazer. E ainda assim, Jesus foi lá e lavou os pés deles. Né? Isso fica um exemplo para a gente. Porque muitas vezes nós temos aquela pessoa cri-cri dentro do nosso ministério. Né? Existem, gente, os cri-cris, né? Porque para a gente exercer a nossa liderança em outras áreas, desafiar a gente, né, a lidar com confrontos, todas essas áreas. Mas existem essas pessoas cri-cris dentro do nosso ministério e Jesus aqui também está nos ensinando a lidar com essas pessoas, porque ele não foi indiferente a Pedro e a Judas. E principalmente ele falou com Pedro: isso que eu estou fazendo agora você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouquinho você vai entender. Porque Pedro falou o que para Jesus? Se for para morrer, Senhor, com você, eu morro. Mas daqui a meia hora, Pedro estava lá negando Jesus. Né? Então, é ensinar ao outro. E aí, se eu tenho aquele líder dentro do meu ministério, aquele líder cri-cri, e aí eu trato ele indiferente, o que eu estou ensinando a ele? Não, Jesus ensinou a Pedro e a Judas que eles seriam tratados, e aos outros, né, que a questão do perdão, a questão do servir sem olhar a quem, sem olhar o que o outro está fazendo comigo, se ele está sendo submisso ou não dentro da minha liderança, porque não tem a ver com o outro, mas tem a ver comigo. Não tem a ver com ele, tem a ver com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu quero ensinar. E aí, se está havendo falta de perdão, se está havendo discussão, se a pessoa não está exercendo o ministério dela debaixo de obediência, não tem a ver comigo, tem a ver com ela, mas eu vou exercer a minha liderança sobre ela da mesma forma. Eu vou amá-la da mesma forma. Jesus nos ensina isso, que é serviço. É servir uns aos outros independente de difícil. Falei com você que era para você ter saído antes. Eu falei que era para ter pedido para sair antes. Agora também que eu já entrei, eu não deixo ninguém sair. Eu não deixo mais ninguém sair também. Que eu já entrei, estamos nessa, né? Enfiamos os pés já. Agora não sai mais. Então, dentro disso, liderar
outras pessoas, né, do ponto de vista de Deus, vai ser uma vida de serviço. E não servir só aos bonzinhos, mas servir aqueles também que não estão sendo legais. Mesmo sabendo que você vai tomar uma paulada. Difícil, né, gente? Meu Deus, ô Senhor. Afaste de mim esse cálice. Na liderança de Jesus, a principal missão do líder é servir os liderados. Não porque é o servo, mas porque é o líder. É o exemplo. Né? E é através disso que nós vamos ensinar. É o ensino. Essa palavra aqui, né? Esse ponto, né? A essência da liderança de outras pessoas, eu resumo como ensino. Você está ensinando outra pessoa e você vai ensinar errado? Não. Você tem que ensinar certo. E para ensinar certo, muitas vezes você vai estar machucado, você vai estar magoado com algumas pessoas, mas você vai ter que ensinar o certo. Fazer a coisa certa, do jeito certo. Vai ter que fazer dessa forma. E é da forma que Jesus ensinou. Às vezes você vai precisar se abrir. Ó, fulano, estou tendo dificuldade. Estou tendo dificuldade com você. Está acontecendo alguma coisa? Né? Você vai ensinar também a pessoa que é se abrir. Vai precisar, muitas vezes, confrontar. Né? Judas lá, né? Quando chegou lá, que Jesus deu o beijo, Jesus chegou para ele e falou assim, aquilo que você tem que fazer, vai e faça. Vai e faça. Então, às vezes, você vai precisar confrontar algumas pessoas, mas tudo em amor. Né? Liderar a outra pessoa em amor. O conceito de servir é amplo e responde relativamente aos liderados à pergunta, em meu lugar, o que faria Jesus? Ai, meu Deus, a Emily até tatuou isso no braço. Né? Meu lugar, o que faria Jesus? Eu falei, perigoso esse negócio aí, hein? Perigoso. O que faria Jesus aí no seu lugar? Então, a gente tem sempre que perguntar, se perguntar isso. No meu lugar, o que Jesus faria nesse momento? Não deixar as nossas emoções dominarem, porque às vezes dá vontade de matar. Né? Dá vontade de matar mas não deixar as nossas emoções dominarem. E no meu lugar, o que Jesus faria? Jesus revirou umas mesas, sim, que eu sei, mas tem hora que dá vontade de revirar umas mesas. Mas, né, a gente primeiro ensina. O caminho da liderança para Deus pode ser árduo e desgastante. Pode implicar sofrimento, humilhação e ingratidão por parte dos liderados. Portanto, se você quer liderar no meio do reino de Deus, tenha certeza de que realmente está disposto a servir e a ter o reconhecimento de uns e a incompreensão e reprovação de outros. E ainda assim você vai estar lá com a toalha e com a bacia. Continue sorrindo e acenando. Sorri e acene. Dessa forma. Ensino. Bem pinguim de Madagascar. Continue sorrindo e acenando. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Glória a Deus. No final vai dar tudo certo. E ensinando as pessoas. Eu resumo, gente, esse ponto como isso. Ensino. E ensinar do jeito certo e da forma certa, como Jesus faria esse ensino. Aí a gente entra na questão sobre valores, tá? Aquilo que é precioso para nós. Você sabe qual a sua fonte de valor pessoal? Olha, eu não falei que fica o vago? Não falei que fica aí, ó, quando a gente pergunta sobre a gente, fica assim, ó, os grilinhos, cri, 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 cri. Para que a vida faça sentido, precisamos saber exatamente quem somos e o que somos em Deus. Quando essa carência interior está plenamente suprida nele, não precisamos provar nada para ninguém. É aquilo que eu falei.
Jesus, ele não tinha realizado nenhum milagre ainda quando Deus falou: este é o meu filho amado. Então, ele sabia quem ele era o amado do Pai. Quem é você? Quais os valores que você tem? Deus, e somente Ele, é a nossa fonte verdadeira de valor pessoal. Só Ele satisfaz a nossa alma plenamente. Buscar satisfazer essa necessidade fundamental em outras fontes é deixar o manancial de águas vivas e cavar para nós cisternas rotas, que são cisternas que não guardam águas, tá? Ou então que mantenham limpas. Quem foi lá no sertão viu, né? Aquelas cisternas grandonas, tem umas que estão rachadas pelo sol. Então, mesmo entrando a água da chuva, elas vazam. Então, isso são cisternas rotas, cisternas que não guardam águas. Então, quando nós buscamos satisfazer as áreas das nossas almas que ainda não foram preenchidas em outras coisas, né, que não seja Deus, seremos como essas cisternas. Nós não reteremos nada, ficará sempre aquele vazio. E alguém disse uma vez aí que existe um vazio em nós do tamanho de Deus. Então, nenhuma outra coisa pode preencher esse vazio nas nossas vidas a não ser Deus. Porque é só Ele, é do tamanho dEle, é da forma dEle que vai caber dentro de nós. Tá? Então, você buscar satisfazer essas necessidades em outras áreas é como tentar guardar água em cisternas rotas. Não vai guardar, não vai armazenar essas águas aí. Jesus sentia liberdade interior para servir os discípulos, lavando-lhe os pés, como eu disse para vocês, porque tinha plena consciência da sua identidade como filho. Ele não se sentia humilhado, porque naquela época esse serviço era feito por um escravo de menor, né, valia dentro das casas. O funcionário que era escolhido para esse serviço, ele não poderia realizar mais nenhum outro serviço. Por quê? Porque ele lidava com sujeira, com contaminação. Então, era como se ele fosse contaminado. Ele só serve para lidar com isso, com sujeira. Então, era como se fosse o menor dos serviçais. Mas Jesus, ele não teve nenhum problema em se colocar nessa posição, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia dos seus valores. Ele sabia aquilo que estava dentro dele. Ele sabia que ele era o queridinho de papai. Ele sabia que ele era o filho amado, que dava muita alegria. As meninas até brincam que eu falo isso, né? Eu falo assim que eu sou queridinha de papai. Aí eles ficam assim, é mesmo, Deus fica te mimando com algumas coisas. Eu falo, eu peço mesmo. Na cara dura ele. É o meu pai, não é? Eu falo, meu Deus, eu estava querendo isso. Deus, eu estava bem querendo, hein? Estava muito querendo. E aí estou querendo ainda, estou querendo. E pedir, né? Vai que, né? A gente faz assim com os nossos filhos, né? Às vezes eles ficam pedindo uma coisa, assim, nossa, ele queria tanto, né? Ele queria tanto. Vou dar. A palavra fala que ele tem prazer em realizar os nossos desejos. Vai que o meu se alinha com o dele, ó. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero. Então, nós precisamos saber quem nós somos em Deus e não ficarmos preocupados com isso, porque quando nós sabemos quem nós somos, aquilo que nós fazemos, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é o líder da equipe. Eu sou o líder, mas eu sou o primeiro a servir. Eu sou o líder, mas eu sou o primeiro a ensinar. Eu estou ensinando, eu estou formando outros líderes. E não estou aqui para mandar, eu não estou aqui para, como a liderança lá fora diz, né? Para falar, faz. Porque esse não é o modelo de liderança que eu aprendi. O modelo de liderança que eu aprendi é eu primeiro faço e assim eu vou influenciando os outros a fazerem também.
Se você realmente quer servir, abra mão do poder. Abra mão do poder. A natureza humana tem sede insaciável do poder. Isso já nasce com a gente, né? Assim, quanto mais poder temos, mais poder queremos. E se o poder que nos dá senso de valor pessoal, e se é o poder que nos dá o senso de valor pessoal, não conseguimos abrir mão dele. Em consequência, nos tornamos seus reféns. Quando nós recebemos esse poder e achamos que somos alguma coisa por esse poder, nós ficamos reféns disso, né? Mas só que, como eu disse para vocês, às vezes, né, nós vamos exercer liderança sem receber um título, sem receber esse título que muitos recebem um título e querem exercer a liderança porque receberam aquele título. Aí acaba sendo uma liderança imposta. Eu mando e você faz. Ninguém gosta disso, né? Desse tipo de líder, né? Que vira e fala assim, eu estou mandando, cara. Eu sou o seu chefe. Ô, raiva que dá, né? Ô, raiva que dá, não é? Gente, ainda bem que não deu para escutar, Carleone. Né, gente? Que influência é essa? Vai incentivar, vai motivar quem a fazer alguma coisa com isso? A primeira coisa que a gente faz é, eu quero mudar de equipe. Eu quero mudar de turno. Só incita isso na gente, né? Só levanta isso na gente. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa assim. Mas ele está olhando pelo poder que foi dado a ele. Eu estou num cargo em que eu tenho poder e eu mando e você faz. E minha mãe falava o seguinte, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E muitas vezes nós obedecemos no serviço porque nós temos juízo, porque no final do mês as contas vão chegar. Aí a gente não engole só o sapo, a gente engole o brejo. Né? Mas é uma liderança imposta. Uma pessoa dessa ela não tem respeito. Ela tem uma submissão inteligente. Né? Uma obediência inteligente. Por quê? Porque eu sei que se eu for desobediente, eu vou ficar desempregado. No final do conto, as contas elas não ficam desempregadas também, mas elas sabem o meu endereço e vão bater na minha porta. Né? Então, a gente exerce essa obediência inteligente aí, né, de submissão, se submete a isso. Mas essa pessoa, ela não está liderando. Ela está exercendo uma autoridade ali Ai, fugiu a palavra, gente, quando a pessoa ela é autoritária. Ela está exercendo um autoritarismo e não uma liderança. Né? Autoritarismo pelo cargo que foi dado a ela. E não uma liderança de influência. Ela não vai motivar nunca a sua equipe. E essa equipe também nunca vai crescer. Vai fazer a média, né? Vai fazer o que é para ser feito. Mas ele nunca vai conseguir motivar essa equipe a ir além daquilo que é estabelecido pela empresa. E aí nós precisamos imitar Jesus a lidar com o poder, né? Para o Filho de Deus, renunciar o poder significa esvaziar-se da sua glória divina e assumir a forma de servo. Aquele que é Deus torna-se tão humano quanto nós. Sendo ele o Criador, fez-se voluntariamente servo da criatura. Ao invés do trono da glória, preferiu a bacia de água e a toalha. E, finalmente, a cruz. Foi assim que ele lidou com o poder. E ele nos convida a imitá-lo como líderes. E aí? Você quer ser líder? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E é uma estrada, gente, que não tem volta, como eu disse para vocês no início. É um caminho que não tem volta, igual o caminho da cruz. Toda pessoa que era condenada à crucificação, ela fazia só um caminho, que era
o de ida. Ninguém via uma pessoa voltar da crucificação, porque ela já tinha sido condenada àquilo ali, então não tinha como voltar. Era um caminho só de ida. E assim é o nosso caminho também. É um caminho só de ida. Um caminho que não tem volta. Não tem como mais renunciar. No ponto que você chegou hoje, né, no lugar que você chegou hoje, como eu disse, existem pessoas que estão abaixo de você que hoje uma decisão sua vai fazer aquele efeito dominó. Vai fazer aquele estrago quando você decidir alguma coisa. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso. Por isso que o líder ele precisa desenvolver tantas habilidades, principalmente com relação a si. Precisa pensar muito, porque é um caminho sem volta. É um caminho que não tem mais volta. É o caminho da cruz. É todo dia negar-se a si mesmo, né? Onde eu fui me meter. Eu queria também pular, mas não tem como. Não tem como, não tem como, né? Viu? Vocês queriam tanto essa aula. Quando nos chama para a liderança, ele está nos chamando para a cruz e não para o trono. E tanta gente, né? Quando chega na igreja, diz, eu quero ser líder. Vai, vai, vai. É isso que é a responsabilidade que está sobre nós. É isso que está sobre nós, né? Mas só que nós precisamos transformar isso, trazer isso, né, sobre esses valores que nós temos, em algo de que nós estamos sendo cooperadores de Cristo. Deus está confiando esse trabalho a nós. Não é a qualquer um, né? Como nós vimos aqui. Ele está em busca. Não são todos. Vocês entraram com um monte de gente no curso. Não são todos que ficaram. Não são todos que vão aguentar. E se você chegou até aqui, bem-vindo ao clube. Você chegou, né, no ponto. Agora, meu filho, pega o seu crachá e não tem volta. Não tem volta. Né? Mas existe essa responsabilidade, nós nunca podemos, né, negligenciar ela, de que a nossa responsabilidade com relação aos outros pode causar sim, esse efeito dominó. Né? Uma decisão minha não vai refletir somente na minha vida. Às vezes é necessário algumas decisões, né, por questão de medida de prevenção ao corpo. Um líder, às vezes, precisa ser retirado da posição. Mas por quê? Porque nós estamos vendo que talvez ele exercendo a liderança dele está sendo mais perigoso do que retirar ele da liderança. Às vezes eu vou precisar, sim, talvez alguma situação que aconteça, renunciar àquele momento. Gente, não tem como mais eu liderar por conta disso. Vai acontecer, mas o líder ele tem uma responsabilidade que ele carrega, dependendo da sua decisão, ele faz esse efeito dominó aí, um monte cai, né, por conta de uma decisão errada que ele toma. Tá? Nós precisamos sempre refletir com relação a isso, sim. E Deus está nos chamando para servir e não para dominar. Está nos chamando para sermos o menor e não a estrela da primeira grandeza. Né? Aí é o que eu falei, autoridade ou autoritarismo. Né? Autoridade tem a ver com influência. Esse poder aqui de influência. E não o poder aqui de autoritarismo. Tá? É essa autoridade aí que nós precisamos de influenciar os outros. Uma perguntinha que tem aí para você. Uma perguntinha bem leve aí, que vou deixar aí para você. Na minha liderança, eu exerço autoridade ou autoritarismo? Hoje, lá na sua célula. Todos aqui são líderes, né? De célula. Na sua liderança lá, você é influente ou você precisa ser manipulador, dominador? Influente,
ele influencia os outros, motiva os outros a realizarem alguma coisa. Autoritarismo, manipulador, é aquele que fala, faz. Eu estou mandando. Faz. O que você está exercendo aí? São análises que nós precisamos fazer, tá? São análises que nós precisamos olhar, né? E, às vezes, eu vou precisar perguntar também. Precisar chegar nos liderados aí e falar bem assim, o que você acha da minha liderança? Mas deixa ele aberto, tá, gente? Para responder. O que você acha da minha liderança? O que você acha da minha liderança? Na sua liderança para Deus, pratique o princípio da submissão mútua. O que é submissão? Vocês aprenderam sobre submissão, não aprenderam? Eu não esqueço sobre isso. Submissão mútua é obediência inteligente. Eu obedeço por quê? Né? Eu obedeço por quê? Porque eu sou inteligente e sei que se eu desobedecer... Não, gente, mas existem obediências, né? Por que nós obedecemos às leis? É uma submissão. É uma submissão. Né? Nós obedecemos, porque nós somos inteligentes. E sabemos que Deus, a palavra de Deus fala que toda autoridade instituída, ela é instituída por Deus. Então, nós somos inteligentes e sabemos que, obedecendo às leis, mesmo que muitas vezes nós não concordamos, mas também nós não vamos obedecer aquilo que vai contra ao que a palavra, os princípios de Deus sobre as nossas vidas, né? Mas também aquilo que é imposto como lei, nós obedecemos, porque se não obedecermos... Nós não estamos sendo inteligentes. Né? É uma coisa natural que nós fazemos. Né? É uma obediência inteligente. E a submissão dentro da nossa vida congregacional, né? Como igreja. Eu estou debaixo de uma missão do meu marido. Meu marido, né, foi designado uma missão para ele, e eu estou debaixo dessa missão que ele vai colocar para mim. Né? Estar sob uma missão. Debaixo de uma missão. Só que aí você precisa entender qual é a missão. Né? O esposo, por que muitas mulheres elas não são submissas? Tem algumas rebeldes, mas tem umas que ainda não entenderam qual é a missão. O marido não deixou claro qual é a missão. Ele não exerce o sacerdócio dele e não deixou claro essa missão. Então, muitas mulheres não conseguem obedecer por conta disso, porque ela não sabe nem qual que é a missão. Então, como é que eu vou obedecer? Então, a missão ela precisa ser clara e aí nós obedecemos. Então, estou debaixo dessa submissão. Uma obediência inteligente. Tá? É inteligente e é abençoadora também. Na liderança na Igreja de Cristo, o líder não é autoritário quando pratica o princípio da submissão mútua. O princípio da submissão mútua rege as relações entre as pessoas da Trindade. Assim, as santíssimas pessoas da Trindade divina se submetem em amor voluntário e perfeito umas às outras, uma relação de complementaridade e interdependência. Por isso, formam uma unidade perfeita no ser, querer e fazer, e constituem um único Deus, embora sejam pessoas distintas. Cada um, dentro da Trindade, tem a sua função. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu falo assim, quando eu ensino para as crianças. Deus Pai é aquele que provê o milagre. Deus, você está precisando de um milagre. Deus é aquele que fala bem assim, já sei o que a gente pode fazer. Eu tenho um plano. Jesus é aquele que vai advogar. Legal esse plano. Vamos fazer.
Não, esse plano aí não está legal, não. Nós não vamos fazer, não. Jesus é esse que vai autorizar o plano. E o Espírito Santo é aquele que vai realizar. Ah, então tá. Então, combinado? Decidimos? Fechamos? Então, vou lá e vou fazer. São 3 pessoas distintas, mas 3 trabalham em um propósito só. Então, nós chamamos isso de interdependência. E assim acontece dentro da igreja. Somos ministérios diferentes, líderes diferentes, de ministérios diferentes, mas trabalhamos em uma interdependência, em uma submissão mútua. Nós estamos dentro de um propósito, dentro de uma missão, e vamos seguir dentro disso daí, obedecendo cada um dentro da sua área e se completando. É assim que acontece também com a igreja. Né? Cristo é o nosso cabeça e nós somos o corpo, nós complementamos. Nem Cristo sozinho conseguiria ser o corpo e nem nós sozinhos conseguiríamos ser esse corpo de Cristo. Entendeu? Então, nós precisamos trabalhar dentro dessa interdependência, nos completando. Líderes que vão se completar. Aí é a questão da submissão mútua. No ensino de Paulo, as relações no corpo de Cristo devem reproduzir as relações entre as pessoas da Trindade Santa, entre Cristo e a igreja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Dessa forma, a igreja deve se submeter em amor aos seus líderes espirituais e estes se submeterem à sua igreja. E este é um ponto fundamental de liderança diferença entre a liderança de Jesus e a liderança secular. Tá? Trabalho em interdependência, completando uns aos outros. Uma engrenagem, né? Vocês que trabalham aí com peças, né? A engrenagem, para ela funcionar, ela precisa encaixar, né? Ela encaixa e aí ela gira. E aí existem um monte de engrenagenzinhas, né? Que uma trabalhando lá em cima vai fazer todas as outras girarem dentro de um propósito só, para uma coisa funcionar. E assim também é a igreja. Cristo é o cabeça, a engrenagem, que vai linkar com todas as outras áreas e vai girar, fazendo todas essas outras engrenagens girarem, para fazer o ministério funcionar, o corpo de Cristo funcionar. Assim somos nós. Tá bom? Está quase acabando, né, gente? Você pode aprender mais sobre o princípio da submissão mútua no corpo de Cristo estudando as passagens de Atos 6, de 1 a 7. E eu sei que você é um líder assim, muito aplicado, muito disciplinado. Se você não fez, você vai fazer isso daí. Para você ficar assim, ó, filé, entendeu? Encaixar lá na engrenagem e girar. A comunidade se submete aos apóstolos e estes também se submetem a ela. E aqui está a providência divina contra toda a nossa tendência natural ao autoritarismo na liderança da igreja. Né? Porque um serve ao outro, um enxerga no outro, né? Um líder, um enxerga no outro alguém que pode... Não quero usar essa palavra mandar, mas alguém que pode influenciar e se submete. Submissão mútua. Né? Eu me submeto a você, você se submete a mim. E assim nós estamos kits, nós estamos tete a tete. Entenda e pratique o princípio bíblico de submissão à autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Eu acabei de falar para vocês, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de forma que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, se eu não obedeço, eu estou debaixo de rebeldia, né? E a palavra de Deus fala, né, compara que rebeldia como pecado de feitiçaria. E aí eu pergunto, você é feiticeiro?
É forte, né? Falar assim, você é feiticeiro, né? Mas se você se rebela contra algumas coisas, a Bíblia está comparando o pecado de rebeldia como feitiçaria. Então, gente, pense muito bem antes de se rebelar contra alguma coisa. Uma coisa é você não concordar e você expor isso, mas se submeter. Outra coisa é você se rebelar, fazer montinho, né, e ir contra aquilo ali. Isso é pecado de rebeldia, feitiçaria. Você é feiticeiro? Eu já pergunto logo assim, você é feiticeiro? Não, está queimado. Está queimado, Senhor. Tem que dar logo um susto, né? Porque você falar assim, né, rebeldia é muito sutil, né? É uma coisa... É uma coisa assim, forte. É, rebelde, né? Mas hoje em dia tem até um negócio aí de rebeldes aí, né? Que está sendo popular, na televisão está virando um nome comum. Então fala logo, você é feiticeiro, meu filho? Porque rebelde é igual feiticeiro. Você faz feitiçaria? E aí nós perguntamos, né? O que é submissão? E aí eu falei para você que submissão é uma obediência inteligente. No sentido aqui utilizado, é a atitude interior de aceitação voluntária da autoridade por causa da nossa submissão amorosa a Deus. Eu obedeço porque eu amo a Deus, é uma obediência inteligente, gente. Vocês são inteligentes, então vocês vão obedecer porque vocês amam a Deus. Submissão à autoridade pode ser, como eu disse para vocês, tolerada por imposição, de norma impositiva ou pessoa em posição de autoridade por circunstâncias. Isso daqui é uma obediência obrigatória, que eu falei para vocês, né? Nós obedecemos às leis que são feitas lá, né, em Brasília, né? Porque nós somos obrigados. É uma obediência. Você está sendo submisso. Você está debaixo, né, de uma submissão. E outro tipo de submissão é aceita voluntariamente por causa da nossa consciência para com Deus. Então, aqui não é uma questão de obrigação, mas eu obedeço porque, independente se é alguma coisa obrigatória, eu obedeço porque Deus mandou. Aqui é uma coisa voluntária do meu coração, já não é algo mais obrigatório. Mas eu obedeço porque eu amo a Deus. E Ele falou que eu deveria obedecer aos meus líderes. Então eu tenho que obedecer, porque eu amo a Deus. Diferente. Obedeço porque é obrigatório e obedeço porque eu amo a Deus. Eu prefiro obedecer porque eu amo a Deus. Lógico, tem coisas que vão ser obrigatórias, mas principalmente porque eu amo a Deus, eu vou obedecer, né? E ao liderar qualquer ministério na sua igreja, trabalhe debaixo da autoridade dos seus líderes espirituais. Isso é fundamental. Portanto, combine tudo com eles e preste relatórios. Pela perspectiva divina, você é livre para pensar e discordar, mas não para desobedecer à autoridade constituída por Deus. Submissão à autoridade é um princípio bíblico da mais alta relevância na liderança. Então, é um princípio. Se eu quebro um princípio, o princípio, ele não vai me quebrar, mas eu vou me quebrar. Eu vou me quebrar porque eu estou quebrando o princípio, né? A lei da gravidade está aí, ela está falando. Seu corpo é pesado, eu não te aguento. Se você pular, você vai dar ruim. Você não tem asa, você não virou anjo ainda, né? Você vai dar ruim aí, hein? E aí eu vou lá e teimo. Não foi o princípio que me quebrou, não, eu que me quebrei mesmo. Né? A obediência, ela nos preserva, tá? Ela nos guarda, ela nos protege de muitas coisas. Às vezes, né, você não vai concordar, como eu disse. Às vezes você não vai concordar com alguma coisa. E nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferente, né?
Mas isso não dá legalidade para você ser desobediente. Isso não dá direito a você ser desobediente. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você vai se submeter. É o meu líder, ele é um homem de Deus. Ele tem autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque ele está falando e principalmente porque eu amo a Deus e confio na palavra dele. Não é o que eu queria fazer? Não, Deus, não é o que eu queria fazer, mas eu vou obedecer. E eu vou obedecer de coração. Eu vou com o meu coração inclinado em obediência. Olha Jesus lá ensinando. Olha Jesus lá ensinando. Nos meus passos, o que faria Jesus? Jesus obedeceria. Não é? Então, tudo a gente vai ter que colocar agora. Nos meus passos, tatua isso daí na sua mente. Tatua isso daí na sua mente, na sua cabeça. Né? A perguntinha aí que vai ficar para você. Você aceita de boa vontade ser liderado por outras pessoas? Eu não tenho dificuldade, não. Como eu falei para você, eu fui criada para obedecer. Eu fui criada para obedecer. Então, eu não tenho dificuldade em obedecer. Claro que algumas vezes eu discordo de algumas coisas, mas eu também sou muito transparente. Se eu não concordo, eu vou lá, chego para a pessoa e falo. Eu chego na pessoa e falo, olha, eu não tô entendendo isso daqui, me explica melhor, estou com uma dificuldade, me explicou, e mesmo assim, não, eu não entendi, mas eu vou fazer o que você está pedindo. Porque eu sou muito obediente, gente. Eu sou obediente. Eu sou muito obediente mesmo. Eu fui treinada para obedecer, para realizar sobre uma supervisão. Mas e você? Você precisa se conhecer lá, como nós falamos. Você precisa olhar para dentro de si, ver se você tem essas resistências, né, dentro de você. Por que eu não consigo obedecer? Talvez foi uma forma de criação, né? Talvez você tem um TOD aí também, transtorno opositor desafiador, que nunca descobriu, né? Tem tanta gente descobrindo coisas assim na vida adulta, né? Talvez você tenha aí um TOD aí que talvez na escola você sempre foi aquela pessoa que afrontava, confrontava professores e nunca entendeu por quê. Vai que você tem um TOD aí hoje. Bate esse negócio aí e toma. Então, são essas coisas que nós precisamos olhar dentro de nós. Se você não aceita ser liderado por outras pessoas, como saberá liderar? Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não faço com os outros. Se eu não quero que um liderado meu seja desobediente comigo, eu não quero sofrer nenhuma traição dentro do ministério, eu não quero que fiquem falando de mim dentro do ministério, então eu também não faço isso. Minha mãe sempre falava, faça aquilo que você gostaria que fizessem com você. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você não gosta, se você não quer que os outros façam com você, então pense, não devo fazer com o outro. Tá? Então fica aqui esse exemplo para a gente, né? Bons líderes aceitam ser liderados por outros. A grande chave da liderança é estar aí, em saber ser liderado. Mesmo você sendo Pastor Marcelino, vou dizer assim hoje. Pastor Marcelino, ele precisou saber ser liderado. Ele precisa saber, porque existem ministérios que ele delegou. Então, hoje, dentro desses ministérios, por mais que ele seja o pastor presidente, esse ministério foi delegado a um outro líder. Ele não pode chegar, só se, claro, tiver uma questão que eu falei, a liderança precisa ser retirada. Mas ele designou lá Carol como líder das semeadoras, a sua, né? Das semeadoras. Ele não pode chegar lá nas semeadoras e falar assim, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Não, é a Carol que está como líder, e ele precisa se submeter a isso daí. Foi a Carol que designou com vocês. Ele pode depois conversar com a Carol,
mas é a Carol que é a líder. Não está concordando com alguma coisa? Carol, vem cá, vamos tomar um café ali no Divino Café. Vamos, vamos tomar ali um café ali e deixa eu te falar um negócio. Maturidade, gente. Primeira coisa, nós precisamos ter maturidade para lidar. Nenhum líder vai exercer a sua função sem maturidade. Nós precisamos ter isso em mente. Se você não tem maturidade, você é criança. Criança não assume nada. Então, se você é líder, você precisa ser maduro. Você precisa conversar com as pessoas. Conversar. Não é fazer show, não é fazer barraco, não é fazer escândalo, não é humilhar, mas sim conversar com as pessoas. E se é seu líder, se submeta. Você tem muito mais a ganhar do que perder. Mesmo você não concordando, você tem muito mais a ganhar do que perder. Amém? Fica aqui essas nossas 2 aulas hoje. E anotou aí, ó, semana que vem nós vamos terminar sobre a questão de gestão de tempo e vamos entrar nesse pipeline aqui da liderança. Pipeline é considerado dentro da... Deixa eu falar de uma forma mais clara para vocês. Dentro da liderança, né, a liderança profissional aí, significa encanamento com ramificações. E o objetivo dele é definir o caminho que os colaboradores eles precisam seguir até a sua jornada de preparação para assumir a liderança. Então, assim, ele dá as dicas do que o líder vai precisar desenvolver para ir galgando, né, os níveis, né, vamos dizer assim. Então, dentro das empresas, eles trabalham muito com isso. Né? Aonde você está? Vamos supor, eu estou aqui, né? Eu tenho essas habilidades. O que você precisa para você ser um líder de outros? Então, aí o funcionário ele começa a desenvolver aquilo ali. E aí tem uma pessoa de olho, fala, fulano, tá bom para vir para isso aqui, hein? Aí já vai alcançando esses níveis. E aí também nós vamos falar sobre o círculo de ouro, tá bom? Que é aí a nossa... como se fosse dentro das empresas aí, missão, visão, né? E valores. Isso daí, mas é uma forma melhor para a gente aplicar e tem aplicado também muito dentro das empresas. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. E se eu falei alguma coisa aqui que você não entendeu ou não ficou muito legal, depois você conversa com o pastor Marcelino. Depois você conversa com o pastor Marcelino. Está gravada a aula, hein, gente? O negócio ficou feio para a gente, hein? Mas muito obrigada, tá, queridos? É muito bom estar aqui com vocês, participar desse tempo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Aprendi também muito com vocês, que toda vez que a gente tem essa disponibilidade de ensinar, eu aprendo muito mais, porque eu revejo outras coisas, e é uma coisa também que eu gosto muito de fazer, esse ensino, assim, eu sou meio doidinha, né? Vocês viram que eu não tenho perfil de professora, mas eu vou falando, assim, de qualquer jeito, mas a gente vai se entendendo, não é mesmo? Tá bom? Obrigada, tá, pela presença de vocês. Tchau, tchau. Vocês também que vão assistir a aula depois, obrigada.